Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário exato que você está nesse vídeo, então se sente ou se deite confortavelmente e vamos lá. E bom, povo, hoje eu vou contar aqui pra vocês a história do dia que eu apareci na televisão, né? Não é clickbait, tá? É algo real mesmo que aconteceu na minha vida, tá? Eu tinha lá por volta de 10, 12 anos, eu era bem criancinha, sabe? E naquela época, a tecnologia era bem limitada, sabe? Tipo, a gente tinha televisão de tubo, eu assistia, né, desenho num. Ah, eu não sei o nome daquilo, mas é um aparelho de fita, tá ligado? O povo gravava desenho, filme, essas coisas em fita. Tipo, eu não sei o nome do aparelho, mas é um aparelho de fita, né? Bom, aí um dia teve um anúncio de um evento de um show de talento, né? Do Dia das Crianças em um programa de televisão. E eu não vou falar qual é, né? Mas pela thumb aí vocês já conseguem entender mais ou menos qual que é. E eu não lembro se foi eu que quis participar ou se foi a minha mãe que quis me colocar, né? E eu fui lá falar inglês, né? Porque naquela época eu assistia muito desenho da Dora. E a Dora fala inglês. Aí eu aprendi algumas palavrinhas, né? Pô, contar até 10, falar o nome das cores em inglês e tal. Aí minha mãe ligou lá no programa, me registrou e a gente foi lá. Só que, cara, foi um bagulho tão corrido que a gente foi de noite. E eu não sei como, mas a gente chegou. Não sei se foi de noite ou se foi de manhãzinha, sabe? Tipo, de madrugada. Mas eu sei que a gente teve que pegar, tipo, uns 2 ou 3 ônibus pra chegar lá, porque, porra, era em outra cidade, tá ligado? E ficava o estúdio. Então foi uma viagem, tá ligado? Foi uma trip. Foi uma trip das boas. E a minha mãe teve que perguntar pro motorista do ônibus, né? Se ia passar perto do mercado Carrefour, porque o estúdio ficava lá perto, o estúdio do programa. Aí acabou que a gente chegou e a gente entrou por uma porta dos fundos, mais ou menos, ou do lado, eu não lembro direito. Era tipo uma recepção de condomínio, só que era algo mais fechado, sabe? Não tinha portaria, era um negócio tipo. Era uma coisa bem mais simples, sabe? A gente chegou, a gente entrou pelo estacionamento e minha mãe conversou lá com a equipe do programa e tal. A gente foi registrado, eu ganhei um número, né? Uma etiqueta de identificação. E a gente foi lá, né? E como eu era bem criancinha, cara, eu era muito tímido, tá ligado? Eu era muito shy. E tipo, tinha papo de umas 5 crianças, eu acho, 5, 6, por aí. E eu acho que eu era um dos mais novos, porque a molecada já era maiorzinha, sabe? Então, foi uma menina lá que cantou, teve um cara lá que fez alguma coisa, enfim. Cada criança fez alguma coisa diferente, né? Aí chegou na minha vez, o apresentador colocou o microfone na minha boca, né? E minha mãe falou que eu ia falar inglês. Aí eu falei, né, one, two, three, né? Contei os números até 10 em inglês e falei as cores em inglês e algumas palavras em inglês, sabe? Era algo bem básico. É literalmente o que eu aprendi no desenho da Dora. Que não é uma coisa tão boa pra você aprender inglês, né? Hoje em dia existe vários. Tipo, até naquela época, tá ligado? Existia curso e pá. Mas como eu era criança, eu não tinha interesse nisso. O meu bagulho era tipo. Brincar, né? Porque eu tinha bastante brinquedo e ver desenho. Foi só uma coisa assim mais fora da curva. Aí beleza, a gente foi lá e tal. Eu falei as coisas em inglês, beleza. Aí depois veio a pontuação, né? A premiação. E ok, teve uma menina lá que ganhou uma camisa, teve um menino que ganhou um violão. E quando chegou na minha vez, né? Porque eu fiquei em terceiro lugar, eu ganhei, tipo, chegou o apresentador lá em mim, né? E na minha mãe, e perguntou o que que eu gostava, né? O que que eu queria ganhar. Aí minha mãe falou assim, né? Ah, ele gosta de joguinho, né? Que ele joga no videogame e tal. Aí o cara me deu um CD de Metal Slug, né? Um DVD, provavelmente era pirata. Eu duvido que aquilo lá era original, porque
era aquelas capinhas de plástico, tá ligado? Que vende no camelô, nessas bancadas, né, e tal. Então, provavelmente era um CD pirata de Metal Slug. E só que, tipo, eu tinha um PlayStation 1. E o jogo que eu ganhei era de PlayStation 2. Era um CD do Metal Slug de PlayStation 2. Eu não lembro direito qual Metal Slug que era. Eu sei que era Metal Slug alguma coisa. Eu acho que era o 2, provavelmente era o 2 ou o 1, não lembro. E acabou que foi só perda de tempo. Eu fui lá, falei umas coisinhas em inglês e no final ganhei um prêmio que eu nem pude usar, porque, porra, como que roda um jogo de PlayStation 2 no PlayStation 1, sabe? Tipo, eu nunca tive PlayStation 2, tá ligado? Eu sei que esse foi um console que marcou a infância de uma galera, né, de muita gente e tal, mas os únicos consoles que eu tive foi um clone de Nintendinho, um Super Nintendo, sei lá, era uma bagunça, uma gambiarra, que era um Dynavision, alguma coisa assim, que funcionava com fita, né? Era um bagulho assim muito velho. E era um console que era da minha mãe e do meu pai. Aí, tipo, depois veio pra mim, né? Eu que joguei. Porque eles tinham quando eles era tipo, namorado, quando se conheceram e tal. E vivia junto, né, e tal. Não que hoje em dia eles não vivam junto, tá? Mas aí depois, esse clone, esse console amaldiçoado meio estranho, ele veio pra mim. Eu meio que herdei ele. E era literalmente um clone de Nintendinho, porque. Não, era de Super Nintendo na real, eu acho. Não, era um clone de Super Nintendo, porque o controle era redondinho. E o controle de Nintendinho ele é quadrado. E tipo, não era uma fita pra cada jogo. Era aquelas fitas que tem, tipo, vários jogos junto, tá ligado? 1000 jogos em um, tipo, uma coisa assim. E dava pra brincar, tá ligado? Era bem legal até. Tinha Duck Hunt, tinha Street Fighter, Mortal Kombat. Tinha até um jogo do Mortal Kombat, que isso pode ser uma puta efeito Mandela da minha cabeça, né? Mas eu lembro de jogar o Mortal Kombat Mythology Sub-Zero naquele console. Eu não sei se é desse console mesmo, provavelmente não é, mas eu tenho uma memória muito assim de jogar esse jogo nesse console. Não sei como, provavelmente era algum port ou não sei. Mas enfim, aí depois eu ganhei o PlayStation 1 do meu tio, né? Que era dele. Aí, tipo, joguei também bastante tempo na minha infância. Eu basicamente platinei Tekken 3. Eu platinei Tekken 3 antes de existir o sistema de platina, né? Basicamente eu desbloqueei tudo do jogo, né? Eu zerei o jogo, tipo, inteiro. Desbloqueei todos os personagens secretos, fiz o final de todos os personagens, zerei com todos os personagens secretos, fiz tudo mesmo. Tinha também Marvel vs Capcom 2, que eu jogava bastante. Ou é o 1, né? Não lembro. Tinha um joguinho de vôlei, tinha um jogo de futebol e tinha um jogo de pesca, que meu pai gostava. Aí depois de um tempo o console queimou, né? E acabou que eu dei o meu console pro meu primo, que na época ele mexia com coisas de tecnologia, sabe? De TI e tal, bagulho de computador. E ele levou, cara, que erro, tá ligado? Que erro. Eu me arrependo amargamente de ter dado esse console pra ele, mas beleza. Porque eu não sabia, cara, era só trocar o leitor. Mas como naquela época era tudo assim, bem limitado, sabe? Que tava no começo da tecnologia e tal, era um bagulho assim, bem limitado mesmo, sabe? E eu também era criança, então não sabia, né? E depois o meu terceiro e último console que eu tive foi um Xbox 360. E tá parado juntando poeira, guardado. Eu vou juntar um dinheiro, ver se eu desbloqueio ele. Aí eu vou encher de emulador pra jogar. Porque, porra, é triste, tá ligado? Você vê um console bonito. Que o 360, ele é um console bonito. Só que não tinha muita opção de jogo, né? E o único jogo que eu tinha que dava pra brincar era Street Fighter 4. Só que um dia esqueci ele dentro do console e queimou o disco, né? Queimou o CD. E na volta, né? Voltando ao assunto, quando foi dispensado pra gente voltar, né, pra casa e ir embora lá do estúdio do programa, a gente pegou uma chuva do caramba pra chegar no ponto de ônibus ou na rodoviária, não lembro. Aí depois a gente pegou o ônibus e voltou pra casa. E enquanto isso, o meu pai tava gravando o programa com a gente lá, né? Tipo, meu pai tinha ficado em casa. Eu fui com a minha mãe lá pro estúdio do programa pra
falar inglês. E meu pai ficou lá gravando, porque, porra, era eu, né? Aí eles queriam gravar pra manter a memória desse dia. Em uma fita, no aparelho de fita, né? Que ele grava e reproduz. Minha mãe deu um tutorial rapidinho antes da gente ir embora. Aí ele apertou os botões lá e gravou tudo. Aí a hora que a gente voltou, a gente pôde ver de novo o programa comigo lá e tal. Foi um bagulho mó doido. Mas foi legal, cara. Eu acho que eu não tenho o programa gravado. Eu lembro que a minha mãe tinha levado em um lugar pra, tipo, transferir o vídeo da fita pra um CD, mas eu não lembro se eu ainda tenho, mas eu sei que tinha a mídia do programa gravado, né? A gente lá e tal. Mas mesmo que eu tivesse, né? O meu gabinete, o meu PC, ele não tem leitor de CD. Então, meio que não tem como eu mostrar, né? E mesmo se tivesse, eu não poderia mostrar de qualquer jeito, porque pode dar copyright, né? Porque é um programa, né, de televisão. Apesar de que, porra, eu apareci, tá ligado? Então, eu acho que eu tenho direito de mostrar. E também é um programa que é aberto, tipo, que passa em rede aberta, sabe? Então não tem muito o que esconder. Quem tava lá aceitou, deu seu consentimento pra aparecer, então não tem do que reclamar. Cara, muito louco, mano, muito louco as coisas que já aconteceu comigo. E, bom, tô voltando às origens, né? De como era antigamente, contando historinha e tal. Talvez, quem sabe, eu também volte a mostrar e analisar, né, as páginas do Twitter, igual eu fazia antigamente, né, no outro canal que foi apagado. Mas é isso, povo. O vídeo é esse, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dá like se sentir de coração, se inscreva se não for inscrito. Redes sociais é na inscrição, servidor do Discord, entra lá. E se você quiser me ajudar e me apoiar de maneira financeira, né, tipo, quiser, tipo, fazer uma contribuição, né, me dar um apoio assim, mais de forma direta, tem o meu LivePix, que tá aí na descrição, e também o QR Code vai estar aí na tela. Mas é isso, povo. E todo o dinheiro que eu receber, eu vou estar investindo aqui no canal para melhorar a qualidade do conteúdo, né? As lives eu migrei lá pra roxinha, mas no momento eu tô sem internet, então vou ter que comprar outro cabo, porque o meu deu problema. E é isso. Tchau, povo.